Olá, no programa de hoje um resgate das últimas décadas de história do PCB. Como a legenda atuou na resistência à ditadura e na formação da frente que redemocratizou o país, as contribuições na Constituinte de 88 e os impactos da mudança de nome a partir de 1992. Eu converso com o jornalista Eumano Silva, autor do livro Longa Jornada até a Democracia, os 100 anos do Partidão, volume 2, editado pela Fundação Astrogildo Pereira. Eumano é especialista em inteligência política da Oficina Consultoria. Bem-vindo, Eumano, ao Mundo Político, um prazer recebê-lo mais uma vez. Olá, Marco, bom falar com você, bom falar com todos que nos acompanham aqui pela TV Assembleia. Eumano, essa sua obra em lançamento dá continuidade ao primeiro volume do produto que retrata a história do PCB, que foi escrito pelo jornalista Carlos March, que aborda o período ali compreendido entre 1922 e 1967. Para contar as décadas seguintes, foi difícil sintetizar um material tão farto, né, que envolve aí bibliografia, reportagens, né, documentos oficiais. Olha, Marco, com certeza foi muito difícil. Eu me surpreendi com a quantidade de material. Eu sabia que a história do Partido Comunista Brasileiro, Partidão, né, o PCB, eu sabia que era uma história muito rica, com muitos personagens, com fatos importantes, mas eu não imaginava a quantidade de documentos que eu localizei principalmente no Arquivo Nacional. Então, histórias que a gente tinha elas mal contadas ou com versões contraditórias, eu acho que eu consegui, boa parte das vezes, eu consegui mais ou menos elucidar ali algumas dúvidas que havia. E é uma história riquíssima, isso que você falou. Tanto na luta pela redemocratização, na luta contra a ditadura, e no trabalho político pela redemocratização. Então, acho que isso sintetiza um pouco essa parte do livro, né? Esse segundo volume, que vai de 1967 até 92, acho que pega bem essa parte da nossa história, uma história ainda recente, mas que nós brasileiros ainda temos memória e temos muito a saber dela ainda, das coisas que ficaram escondidas. Vamos tentar explorar aí vários aspectos dessa história na nossa conversa. Primeiro, Eumano, como dimensionar os impactos que o golpe de 64 e o clima da Guerra Fria trouxeram para a direção e os militantes do PCB à época? Aqueles anos foram ali os mais emblemáticos, talvez, dessa história centenária? Olha, o PCB foi surpreendido pelo golpe de 1964. E o PCB tinha uma grande luta interna também, quando chegou o golpe. Havia um grupo que tinha a concepção de ir para a luta armada, para lutar contra a ditadura, e o grupo que preferia o caminho pacífico. Isso, quando chegou a ditadura, esses dois grupos estavam em conflito. Entre 66 e 67 houve o rompimento. E os grupos que eram favoráveis à luta armada saíram, que eram os grupos liderados principalmente pelo Carlos Marighella, e o outro grupo, o PCBR, que era um grupo que tinha Mário Alves, que tinha Polônio Carvalho. Então, quando vem esse congresso de 1967, que é quando começa o meu livro, começa essa etapa da luta pacífica do PCB. As vertentes favoráveis à luta armada já estavam fora, saíram ou foram expulsas, e o PCB seguiu aí nessa rota pacífica, e é disso que o livro trata. Houve muito tensionamento interno para esse congresso do partido de 1967, que acabou decidindo ali, né, pela resistência pacífica e levando a uma dissidência oficializada? Olha, sim, havia, como eu disse, esse conflito. Esses grupos já não participaram desse congresso, mas foi um congresso extremamente tenso. Primeiro, porque em absoluta clandestinidade. Ele foi realizado nas redondezas ali da capital de São Paulo, e ele viveu em foi organizado em extrema clandestinidade. Alguns integrantes nem foram, que caso houvesse uma queda, caso a polícia descoberta, nem toda a direção do partido cairia. Foi em torno de 100 pessoas, mais ou menos, que participaram desse congresso. E teve um fato que deixou o congresso ainda mais tenso, Marco. Na véspera, um dia antes de começarem as discussões, havia um grupo que estava preparando a segurança, a defesa do congresso, caso a polícia chegasse, para que desse tempo e conseguissem retirar pelo menos os principais líderes. Lembrar que
o próprio Luiz Carlos Prestes, na época, o ocupante do cargo maior de secretário-geral do partido, estava nesse congresso. Pois é, e na véspera do congresso, Salomão Malina, um veterano da Segunda Guerra Mundial, especialista em desarmar bombas, exatamente ele, no momento em que ia fazer uma experiência com uma das bombas que eles tinham preparado para essa autodefesa, a bomba explodiu muito próxima a ele, explodiu, estourou a mão dele e muitos estilhaços no peito. Ele precisou ser retirado dessa chácara onde estava acontecendo o congresso, numa situação muito arriscada. Se era uma coisa clandestina, levar uma pessoa que era conhecida da repressão, que era o Salomão Malina, levá-lo para o Hospital das Clínicas, onde ele foi operado e ficou alguns dias antes de ir para casa em uma situação mais protegida. Então, sim, foi muito tenso. E logo depois, terminado o Congresso, eles vão colocar em prática ali as resoluções que tomaram, e logo um ano depois, para a situação se agravar ainda mais, veio o ato institucional número 5, o AI-5, que tornou a repressão ainda muito mais dura contra aí os comunistas, principalmente. Mesmo assim, né, com essa decisão do Congresso de Resistência Pacífica, uma dezena de líderes, dirigentes da legenda foram assassinados. Como olhar para essa decisão dessa forma retrospectiva? Né? Sim, interessante, Marco, essa pergunta, porque, veja bem, a repressão contra as organizações que foram para a luta armada, ela terminou por volta de 73. Depois de 73, praticamente, essas organizações, que é o caso da ALN, que eu já citei, é o caso da VAR Palmares, é o caso, o MR8 já não estava mais na luta armada, todas as organizações elas já não tinham mais poder de força, estavam completamente desmanteladas pela repressão. Também já tinham tido seus principais líderes mortos, que é o caso de Marighella, de Lamarca, que terminou no MR8, que é uma dessas organizações também. Então, quando acaba, quando essas organizações da luta armada foram desmanteladas, o que tinha pela frente? Tinha o PCB, que estava bastante organizado, uma parte do Comitê Central vivia no exterior, no exílio, principalmente em Moscou, mas também em Paris, também em Roma, Lisboa, no Chile. Nessa época não, mas já tinham morado antes do golpe contra Salvador Allende. Então, o partido que havia uma expectativa até certo ponto de que, pelo fato do partido não ser favorável à luta armada, não se engajar na luta armada, de que não seria tão forte a repressão contra ele. Isso foi um engano. Esse engano já começou a ser percebido a partir do final de 73, teve uma reunião em que um dirigente de narco, Reis, já levantou a hipótese de que houvesse uma situação de cerco e aniquilamento contra o partido, e o que aconteceu é que a partir do final de 74, uma dezena de dirigentes do Comitê Central que estava no Brasil, eles foram mortos e desapareceram, eles foram mortos em situações cruéis e desapareceram, então não houve nenhum atenuante. E os documentos mostram, Marco, que o CENIMAR, o CIE, o SNI, eles sabiam que o PCB não era da luta armada, mas pelo fato de ser comunista, pelo fato também, e aí isso também é super importante, pelo fato de que a linha dura, o setor mais agressivo das Forças Armadas, da repressão, eles queriam continuar justificando a existência deles. Eles eram contra a abertura política, que estava já sendo feita pelo Geisel, e eles queriam manter essa tensão até para justificar a existência de todo o aparato repressivo que não fosse desarticulado, e eles tinham muito medo de serem punidos também, e nunca foram, né? Mas então foi particularmente cruel com o partido que trabalhou fazendo política. O partido, só resumindo um pouquinho como o partido atuou nesse período, era muito através dos sindicatos, das universidades, do movimento estudantil, e junto ao MDB, que é uma memória que não se tem tanto, mas como o partido influenciou dentro do MDB, que era um partido legal, o PCB, de uma maneira não disfarçada, de uma maneira que não era ostensiva, passou a militar dentro do MDB e ajudou muito a criar diretórios municipais, estaduais, as grandes campanha da lei da anistia, depois também campanha pela Constituinte. Tudo isso foi feito dentro campanha pela eleição direta, tudo isso foi feito dentro do MDB, e o partido teve uma influência grande na linha política adotada
pelo MDB naquele período. Foi, de fato, uma contribuição ali essencial para as próprias deliberações internas do MDB? Sim, tem um episódio particularmente que merece ser citado, o MDB realizou 2 seminários em 1971, um em Porto Alegre e outro em Recife. E particularmente no de Recife, o PCB era muito influente lá. Tinha o próprio Roberto Freire, que depois foi o último presidente do PCB, né, e que depois mudou o nome para PPS, e tinha lá também outros representantes antigos representantes lá do PCB, que foram muito influentes para a estruturação do MDB no estado de Pernambuco. E nesse congresso, particularmente, nesse seminário do MDB, os integrantes do PCB que estavam lá dentro do MDB também, eles conseguiram aprovar nesse seminário uma proposta que copiava, né, que reproduzia as principais decisões do Congresso de 67 que nós estamos tratando aqui, que eram eleições diretas para presidente da República, legalização do Partido Comunista, Assembleia Nacional Constituinte, anistia dos presos políticos e dos exilados. Tudo isso já entrou num documento assumido e aprovado pelo MDB em 1971, 4 anos depois, 3 anos e meio depois desse congresso clandestino do PCB. Então, ali, o MDB que estava com a direção renovada, e aí é importante citar o Tancredo Neves, o mineiro Tancredo Neves, que quando, em 1970, o antigo presidente do MDB, senador do Acre, Oscar Passos, ele não se reelegeu, era um general, ele não se reelegeu naquela eleição, e aí como ele não estava sem mandato, ele achou que era conveniente que ele saísse da presidência do MDB. O vice-presidente era o Ulisses Guimarães, o Ulisses assume junto com ele um grupo de políticos muito experientes, políticos do velho PSD, como o próprio Ulisses Guimarães e como o Tancredo Neves, que naquela altura dos acontecimentos, ele era, agora acho que ele era deputado federal, agora estou em dúvida se ele era deputado federal ou se ele era senador, mas já tinha sido ministro da Justiça do Getúlio, já tinha sido primeiro-ministro durante o governo Jango, no rápido período de parlamentarismo. O outro, Amaral Peixoto, que tinha sido presidente a maior parte do tempo do PSD, também era um líder político importante do Rio de Janeiro. Então, esse grupo importante conseguiu montar esse MDB que se estruturou com essa capacidade política dessas lideranças e com a militância, devo dizer, do PCB e depois, mais tarde, também do PCdoB. O que nós podemos dizer é que tudo isso junto contribuiu tanto para o crescimento do MDB e para como a sociedade civil foi, aos poucos, tomando espaço e se contrapondo à ditadura, isso nas eleições de 74, principalmente, 78, e o MDB foi o carro-chefe disso, e por trás tinha o PCB. Então, foram longos anos na clandestinidade, né, como você já pontuou, do PCB, e outra faceta interessante do livro é jogar luz sobre a contribuição de cidadãos comuns, né, para a legenda nesses anos. Caseiros, motoristas, distribuidores de jornais, né, como que essas figuras não notórias acabaram sendo fundamentais ali para a sobrevivência nos anos de clandestinidade. Imagina, né? Você ter um partido em que as pessoas viviam com nomes falsos, documentos falsos, viviam em lugares escondidos, em casas tinham que disfarçar, tinham que fingir que eram famílias, tinham que fingir que tinham chácaras. E isso, para manter essa máquina funcionando, você precisava de motoristas, você precisava de caseiros, você precisava de cozinheiros, você precisava das pessoas que carregavam o jornal. Então, uma história muito interessante, Marco. O partido manteve por 10 anos uma gráfica clandestina no subsolo, numa chácara no Rio de Janeiro, em Campo Grande, no bairro de Campo Grande. Isso não funcionou por 10 anos até que ela fosse descoberta já no início de 75. A produção desse jornal, dobrar o jornal, empacotar, distribuir, levar esse jornal para os ônibus, tudo isso eram operações muito arriscadas. Muitas dessas pessoas, particularmente o Benedito, que era o caseiro que cuidava da chácara onde ficava essa gráfica, principalmente essa gráfica, ele tinha curso em Moscou. Nos anos 50, ele passou 1 ano e meio em Moscou. Então, muitos eram, embora pessoas que não fossem da elite intelectual do país, como boa parte dos integrantes do Comitê Central era, do partido,
muita influência nas universidades. Tinha também essas pessoas que vieram das classes mais simples e que tiveram uma história importante dentro do partido. Então, assim, principalmente motoristas, caseiros, eram pessoas que tinham todos os segredos, viviam numa situação muito tensa, que contribuíram, embora não tenham ficado famosas, como muitos comunistas ficaram, são pessoas que deram uma contribuição muito importante. Você toca aí, né, nas participações de Moscou, né, também ali para ajudar o partido, né, ao longo desse período de clandestinidade. E a CIA e a KGB, né, aparecem em vários episódios retratados na obra. Como que esses serviços secretos atuavam na prática no país naquele momento, Eumano? Olha, desde assim, logo depois da ditadura, já começam a aparecer sinais, e alguns dirigentes do partido começaram a ser procurados por pessoas que se diziam representantes da CIA, principalmente, e que pediam para ter uma relação com esses integrantes do partido. Eles queriam estar bem informados. Se quisessem prender ou dedurar essas pessoas, eles poderiam fazer isso, evidentemente, passar isso para os órgãos de repressão brasileiros, mas o que eles diziam que queriam manter contato. Isso foi feito com vários dirigentes. E um caso mais extremo, que foi conhecido em 1972, em dezembro, apareceu um personagem que era da seção de relações exteriores, um personagem que viajava muito, foi por um bom tempo da assessoria direta do Luiz Carlos Prestes, e esse cara aparece, é o Adalto Santos, codinome Agente Carlos. Ele aparece em 1972 numa entrevista no Jornal do Brasil, dizendo que era do PCB, mas que queria aparecer para revelar, para fazer as denúncias contra o partido. Esse personagem ele foi acompanhado todo o período dele, esse período em que ele aparece, a preparação da entrevista, ficou 3 meses entre o período em que os primeiros contatos que a gente pega dele com a Marinha, mas todo o tempo monitorado pela CIA. A CIA participou das conversas que prepararam o agente Carlos para essa entrevista no Jornal do Brasil, de dezembro de 72, em que ele denunciava Prestes, que ele falava de várias coisas, falava do dinheiro, do fluxo de dinheiro, das viagens que ele fazia, de que ele chegou a se encontrar com Prestes em Moscou. Prestes foi em 72 para Moscou, morar lá, já fugindo aqui da repressão pesada. O partido decidiu que ele deveria ir para Moscou para ficar protegido. E então, assim, esses personagens, ao longo do livro, vão aparecendo outras situações. Tem documentos que citam CIA, que citam KGB, e muito esse submundo da Guerra Fria, Marco, esse submundo que envolvia aí os serviços secretos brasileiros também, e essas relações aí internacionais. Havia uma preocupação da repressão muito com o que eles chamavam de movimento comunista internacional, como os partidos colaboravam, os diferentes partidos do mundo, principalmente a partir de Moscou, que era o caso, a relação forte do PCB era com Moscou, com o Partido Comunista da União Soviética. E então tudo isso é muito forte no livro, assim, essa presença, esse submundo de serviços secretos, agentes, espiões. Isso perpassa por todo o livro. Olha, e no Brasil, vale a pena dizer, o livro mostra, isso aconteceu até depois, mas até 1992 já não era mais ditadura, já era democracia, já tinha tido eleição direta, e pelo menos os órgãos brasileiros continuavam espionando os integrantes do antigo PCB, do antigo Partidão. Você, no seu trabalho de pesquisa, teve acesso a arquivos militares, né, que ainda não tinham sido revelados aí sobre a montagem da máquina repressiva pelo governo. Houve disputas também entre as Forças Armadas pelo controle desse aparato, Eumano? Do aparato repressivo em si, né? Sim, havia disputa entre eles. Né? O livro alguns documentos tratam disso, são documentos até que eu já trabalho com eles desde 2011, quando eu era da revista Época, eu era diretor da revista Época aqui em Brasília, e o jornalista Leonel Rocha obteve esses documentos raríssimos, foram 2.200 páginas, que estavam em microfilmes, e que eram do CENIMAR, o Centro de Informações da Marinha, o mais preparado, o mais antigo dos serviços secretos das Forças Armadas no Brasil. E eles são os mais secretos também. E o Leonel conseguiu esse material, e lá tem bastante dessa disputa, de como principalmente Marinha e Exército
brigavam, a Marinha não que a Marinha é mais antiga também do que o Exército, né? Então a Marinha se ressente um pouco, isso é, quem acompanha um pouco a área militar sabe disso, há uma disputa dessas duas forças, e a Marinha particularmente não queria ficar submetida ao Exército nos doicodes, que são, né, é a parte, são os órgãos especializados na repressão mais pesada, os órgãos que são responsáveis pela maior parte aí das mortes e dos desaparecimentos. Então, eles não havia não havia sintonia entre eles. Houve muita disputa que, no final, o Exército acaba preponderando todos esses doicodes. O comando era do comando militar, do Exército, em cada uma das suas áreas. Mas houve, sim, essa disputa entre as Forças Armadas pelo controle aí desse aparato e da repressão. Ali nos anos da redemocratização, nós já tocamos, né, na nossa conversa na importância que o PCB teve dentro do MDB, né, ali abrigado para esses rumos. Agora, Eumano, o surgimento do PT ali no final da ditadura, ele ajuda de alguma forma a explicar a perda de relevância que o PCB teve dali para frente? Sem dúvida, Marco. Veja, nenhum fato, né, político, histórico, ele se explica por uma razão apenas, né? E assim, eu posso apontar nas pesquisas o que eu observei, 3 fatores que contribuíram para que o partido, embora tenha sido muito bem sucedido no combate à repressão, na estratégia usada e também na redemocratização, ter sido um partido com grande visibilidade, com grande atuação, até durante a Constituinte. Por que esse partido depois perdeu a relevância política nos anos seguintes aí da redemocratização? E 3 fatos que mais me chamaram a atenção. Um deles é a desarticulação da União Soviética. À medida que a União Soviética foi perdendo ali, foi se desarticulando internamente, a União Soviética acaba em 1992, final de 91, início de 92, já estava o processo encaminhado já para o final da União Soviética. O partido também foi perdendo, assim, perde o apoio soviético e perde um discurso internacional de que havia um regime, né, que havia uma União Soviética bem-sucedida, que o socialismo era bem-sucedido, e isso tudo foi por água abaixo. Dificuldades financeiras também decorrentes disso? Também, porque havia uma alimentação financeira muito forte, era o chamado ouro de Moscou, o apelido que se dava, pejorativo, né? Que também havia essa contribuição financeira anual, ela era variável, no livro eu coloco aí alguns valores, e havia sim. Então, tudo isso foi um dos fatores que prejudicou muito. Outro fator foram as dissidências internas. O partido teve a dissidência, que foi o racha com o PCdoB em 1962, teve êxodo de 66, 67 desses outros grupos da luta armada que eu citei aqui, teve o racha dos prestistas, do Prestes, que sai do partido entre 79 e 80, o grupo do Prestes também sai, e teve o último grupo, que é conhecido como os eurocomunistas, porque eles eram mais próximos do comunismo europeu, do que se praticava principalmente na Itália, França, os partidos comunistas, Espanha também, onde eram esses 3 partidos mais fortes, que é o que se chamava de eurocomunismo. Havia um grupo aqui que era mais próximo dos eurocomunistas, que sai também em 82. Então essas dissidências também foram muito importantes. Mas o que você citou, o surgimento do PT, sim, o PT acabou angariando não só as bases antigas que vinham desde o início do século XX, desde o movimento anarquista, depois a criação do Partido Comunista e as bases todas que foram sendo construídas, inclusive durante a ditadura. O PT, quando chegou, o Lula não quis saber de comunismo. O irmão do Lula, o Frei Chico, era do Partido Comunista Brasileiro e continuou sendo, mas o Lula não quis ir pelo mesmo caminho. E depois o que se viu é que o PT, à medida que o PT foi crescendo, os partidos comunistas, aí, os que assumiram aí essa bandeira, que eles foram ficando ou estagnados, casos do PCdoB, ou então que foram diminuindo de tamanho, até que o grupo majoritário muda o nome para PPS, mas continua existindo o PCB, ainda hoje um partido bem pequeno, mas que tem ali ainda um grupo aí que ainda cultua aí as bandeiras antigas ainda e que está aí na política nacional. Que papel esse partido cumpre hoje, né? Esse partido que restou aí, o PCB mesmo,
Não tem, por exemplo, grande acesso a fundos, né, a recursos. Como que O partido, eles não têm deputados, então deputados federais, então isso impede que tenha várias prerrogativas, inclusive recursos. E é um partido ideológico, né? É um partido pequeno e que assim ele mantém viva, né? Aquelas propostas que o tempo cuidou aqui no Brasil de deixar a política nossa foi tomando outros caminhos, né? Mas olha, são combativos, né? Como se dizia antigamente, tiveram o último racha. Um dos principais líderes deles saiu recentemente do partido, que é o Ivan Pinheiro, que é um personagem importante no meu livro, que continuou, foi o principal líder quando houve, em 92, a mudança de nome. Ele e outros personagens da direção que saíram e conseguiram manter o nome, que é esse nome que está aí até hoje. O PPS, como é que você avalia a trajetória desse partido, né, que sai ali das origens ali do PCB, chegou a disputar a presidência da República, né, em algumas oportunidades? Sim, disputou com Ciro Gomes, né? E Cristóvão Buarque também. Oi? Não, Cristóvão foi pelo PDT, não foi. Cristóvão já foi no PDT. Isso. Cristóvão já foi no PDT em 2006, né? E o Ciro Gomes foi em 98 e 2002. O Ciro Gomes disputou pelo PPS. Olha, o Ciro Gomes chegou a ter um momento em 2002 em que o Ciro chegou muito perto de ser, assim, ele chegou a ser favorito para ganhar a presidência da República. Mas ele, sempre falando muito, né, acabou tendo uns escorregões aí, e ele, temperamento muito difícil, ele acabou perdendo espaço. Aquela era a chance que o PPS teria sido de se tornar um partido grande, mas isso não aconteceu, foram 2 derrotas. Depois disso, o partido foi perdendo assim um pouco o diferencial que ele tinha em relação a outros. Foram surgindo outros partidos meio parecidos, partidos de centro, como, por exemplo, o PSD, o PSDB, o PPS e o PSDB tinham algumas identidades, mas o PSDB também acabou afundando aí também, né, acabou tendo dificuldade. Hoje é um partido que tem muita dificuldade em se reerguer. O PPS então, virou assim, Cidadania, né? Chance, né? Virou Cidadania, que hoje faz uma federação com o PSDB, né? Exatamente, e com muita dificuldade, né, de ocuparem aí um espaço decisivo nas mesas de negociação. O Cidadania hoje também ainda teve a saída, né? Só rememorando assim, a partir do momento em que eu conto a história do partido, os presidentes foram Luiz Carlos Prestes, Giocondo Dias, Salomão Malina e Roberto Freire. O Roberto Freire recentemente saiu da direção do Cidadania. Uma disputa interna, mais uma delas, e o Roberto Freire, que desde 91 vinha presidindo o partido, e inclusive na mudança de nome, foi o principal líder dessa mudança de nome, ele sai também da direção do partido. Então, assim, é um partido que precisa achar um lugar hoje, né, Marco? É um partido que a política mudou muito, principalmente nos últimos 10 anos, e essa situação muito polarizada, e o partido ainda não achou o ponto aí. Agora, cada eleição é uma eleição, né? E vamos acompanhando aí, vamos ver como acompanha. Eu até vou fazer um spoiler aqui, no final do livro, eu até brinco um pouquinho assim que o Partido Comunista, né? O Partidão, na verdade, ele era desde os anos 40 até a mudança de nome, o PCB era conhecido por Partidão. E que o Partidão continuou existindo aí na memória dos velhos comunistas. Mas aquele partido, com aquela concepção, principalmente desse partidão, daquele momento da democracia, ele hoje não está situado aí dentro do nosso espectro aí, da nossa política aí mais que esteja aí realmente participando aí do processo decisório. Mano, nosso tempo está praticamente estourado. Queria te fazer uma última pergunta, te pedir para ser muito breve na resposta. Você também é autor de vários livros, né, sobre outros períodos da ditadura, e essa semana a historiadora Heloísa Starling afirmou que a recente decisão do governo Lula de evitar celebrações críticas aos 60 anos do golpe de 64 mantém, na visão dela, uma tutela militar sobre a República. Qual sua leitura? Olha, Marco, evidentemente é uma grande surpresa, né?
a primeira sensação, para usar uma expressão militar, é que houve uma capitulação, né? O Lula preferiu aceitar uma situação que até hoje não tinha acontecido, né? De que o lado que lutou contra a ditadura, ele próprio se autocensurasse. Isso é a primeira vez que acontece. Como nós sabemos que o fato de termos deixado debaixo do tapete o que aconteceu pelo lado da ditadura, nunca houve uma punição dos torturadores, nunca houve uma punição pelos que desapareceram com 210 corpos, que as famílias até hoje não sabem o que aconteceu. Isso exige resposta. E o comportamento do Lula, evidentemente, essa decisão do Lula de não querer, de não aceitar que dentro do governo, nem Ministério dos Direitos Humanos, nem qualquer outra pasta fizesse aí algum tipo de referência. Isso é uma pena. É um sinal, sim. A professora Luiz Starling, com quem eu tive a satisfação de trabalhar na época da Comissão da Verdade, ela tem razão. Tem aí não era o que se esperava e é um passo atrás do que se vinha fazer. Já é tão difícil ter informações desse período, Marco. Então, se o governo federal, se o próprio presidente da República que participou dessa luta, hoje tem esse comportamento moderado, tem essa reverência aí aos militares, eu acho que não é um bom sinal. Para nós que pesquisamos o assunto, não é um bom sinal, sem dúvida. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Eumano, e sucesso aí com a obra que trata da história do PCB. Muito obrigado, agradeço mais uma vez estar aqui na TV Assembleia. Muito obrigado, Marco, e a todos aí que nos acompanham. Até logo. Eu conversei com o jornalista e especialista da inteligência consultoria, Eumano Silva. Ele é autor do livro Longa Jornada até a Democracia, Os 100 Anos do Partidão, volume 2. A obra em lançamento nacional, editada pela Fundação Astrogildo Pereira, destaca a atuação do Partido Comunista Brasileiro nas últimas décadas de sua história, antes da mudança de nome em 1992. Um período que compreende a ditadura militar e os primeiros anos do Brasil redemocratizado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.